Olá, agora nós vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, extremamente prevalente na sociedade moderna. O desafio que o gastroenterologista tem em cerca de 20% das suas consultas. Ela tem muitas perguntas sem respostas ainda, ou seja, há muitas nuances dentro dessa síndrome que a gente desconhece. Ela tem uma fisiopatologia muito diversa, a sintomatologia é diversa e a terapêutica também é diversa. Daí essa dificuldade no manuseio nesse tipo de situação. Nós sabemos que na sociedade moderna prevalece o sexo masculino, o tabagismo, o consumo exagerado do álcool, o IMC aumentado e a presença da hérnia de hiato. Lembrando que o sexo feminino vem ganhando espaço também dentro dessa síndrome, exatamente pelo quê? Pelo fato de se apresentarem mais dentro dessas estruturas que eu falei antes, como principalmente a obesidade. O que é refluxo? Refluxo é um conceito simples, é a volta do conteúdo do estômago para o esôfago, ou seja, aquilo que está no estômago, por alguma razão, ele sobe até o esôfago inferior, médio e às vezes até o superior, causando desconforto. Eventualmente esse desconforto é relacionado como queimação, azia, pirose. O importante é que o refluxo necessariamente ele esteja acompanhado de sintomas e eventualmente de lesões à mucosa esofágica. Então a presença de esofagite, ou de sintomas fora do esôfago, como faringites, como otites e eventualmente crises de asma brônquica, podem estar relacionados às principais manifestações do refluxo. O que contém o refluxo normalmente é a última refeição, apenas o suco gástrico, pode ter um refluxo duodenal, que é bile também, mas pode ter um refluxo misto, ou seja, que contém comida, ácido, bile e enzimas digestivas. Como é que o fluxo acontece? Nós engolimos, o esfíncter inferior do esôfago se abre e ele deve se fechar em seguida e permanecer fechado. Se por algum motivo esse esfíncter se abre mais do que deveria, ou então aumenta o volume do conteúdo gástrico, pode romper essa barreira do esfíncter, fazendo com que ele se relaxe. Às vezes ele se relaxa espontaneamente, às vezes ele relaxa-se por uma condição fisiológica do tipo de extensão do fundo gástrico, uma deglutição fora do momento, enfim. E o fato que quando ele se relaxa, permite que o conteúdo volte. Um fator muito comum e predisponente para que esse relaxamento seja persistente é a presença da hérnia de hiato. O sintoma mais comum da doença do refluxo, infelizmente, é o nenhum, ou seja, nós que estamos acostumados a detectar o refluxo, seja por pH-metria, por endoscopia, seja por radiografia, nós percebemos que a maioria dos refluxos que ocorrem, eles ocorrem sem sintoma. De certa forma, isso nos protege, porque o refluxo ele é um acontecimento natural logo depois que todo mundo come. Imagine se todo mundo que comesse tivesse queimação, seria, enfim, muito desconfortável comer. Na verdade, então, o sintoma mais comum, mais frequente é a queimação ou a pirose, mas ele não ocorre em todos os pacientes. Eventualmente, alguns pacientes têm desconforto noturno, acordam com falta de ar, com a sensação de algo voltando, isto é, o sinal, inclusive, um sintoma de gravidade da doença do refluxo. E, eventualmente, o sujeito pode ter dor precordial, ou seja, a irritação esofágica é tão grande que ele passa a ter dor precordial. Sintomas mais raros são tosse, laringite, asma, etc. O diagnóstico da doença do refluxo é um exercício de raciocínio clínico. Normalmente, a história é pobre em alguns casos, em outros casos ela é bem evidente. O paciente ele
relata aquela queimação, aquele ardor que sobe, vem até a garganta, acompanha-se de mal-estar, ele precisa tomar alguma medida para se livrar daquilo, ou toma água, um antiácido, enfim, é bem evidente. O exame físico é pobre, muito pobre. Na verdade, o exame físico, o máximo que às vezes a gente encontra é um sinal de obesidade apenas. E nos baseamos não só no diagnóstico clínico, como o diagnóstico através de exames complementares. O mais comum deles é a endoscopia. Normalmente, assim que o médico faz a suspeição da doença do refluxo, ele pede uma endoscopia. Outros exames podem servir para reforçar ou para qualificar a intensidade dessa patologia. Então, entre eles, nós podemos citar a pH-metria, a manometria, a cintilografia, o raio-x contrastado do esôfago, estômago e duodeno e, eventualmente, a impedância pH-metria, um método um pouco mais moderno, recentemente adquirido.